capítulo de número 3, vamos ler esta palavra. Aleluia. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Quem não gosta de Bíblia tem a oportunidade ainda de estar na hora fantástica agora, dá tempo ainda. Mas quem ama a palavra permaneça aqui. Glória. Ou quem gosta de repente de ver os gols, futebol, depois, vê depois, não vai agora não, tá bom? João capítulo 3, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Pergunta para 3 pessoas, você sabe quem é Nicodemos? Pergunte. Olha para a pessoa que está perto de você, diga assim: quantas leis você conhece? Pergunta para ela. Diga assim: Nicodemos conhecia 613. Diga, ele era advogado e todo sábado ele ensinava 100 homens. Você faz isso no sábado? Então não é qualquer homem aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Coisa linda. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na Bíblia grega está assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que é nascido Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Irmãos, isso aqui é lindo. Não vou nem continuar, porque aqui, capítulo 3 de João, daria um seminário de 6 meses, só para você ter uma noção. Levante suas mãos assim ao céu. Fala, Deus. Peça para Deus falar. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre. Sim, alegra tempo ao teu mandar. De novo. Fala, Deus. Peça para Deus falar. Fala, Deus. Toca-me. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre. Sim, alegra tempo ao teu mandar. Amém. Podem se sentar, irmãos. Quem ama a palavra, diga amém. Amém. Se fosse o tempo que era itinerante, eu já estava com 220 aqui, tá? Uma hora dessa. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês essa noite sobre isso aqui, essa narrativa bíblica. Para entender isso aqui, nós precisamos, eu fiz aqui rascunhos, alguns rascunhos. Para entender isso aqui, temos que ir lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Disse Deus: façamos caráter espiritual, a nossa imagem. Aqui eu posso observar, eu que creio na Trindade divina em gênero e número e grau, eu observo aqui Deus arquitetando, Jesus executando e o Espírito Santo dando forma ao glorioso plano de Deus, o plano da salvação.
Meus irmãos, se eu afirmar para você que a palavra de Deus ela só tem validade a partir do momento em que a terra foi criada, eu estou limitando Deus. É possível tecer uma mensagem, uma pregação aqui essa noite, começando antes de Gênesis e terminando depois do Apocalipse. Porque o que acontece com a criação da terra para cá é uma coisa, mas antes disso, coisas aconteceram ali. E entre as muitas coisas que aconteceram ali, eu poderia citar para você, por exemplo, a criação dos céus, que a Bíblia diz que Deus criou os céus. Agora, se Deus criou os céus, onde Deus estava? Se Ele criou os céus? É a pergunta que muitas vezes nós fazemos: onde Deus estava? Pastor, Deus criou o primeiro céu, chamado de extremidade dos céus, criou o segundo céu, chamado de céus estelares, Deus criou o terceiro céu, chamado um ambiente onde estão os anjos, os seres angelicais. Então, se Deus criou os céus, onde Deus estava? Se a Bíblia diz para nós que Deus mora em uma capital chamada Céu dos Céus, onde Deus estava antes de criar o céu. Então isso vou dar uma explicação para vocês. Deus estava no céu incriado, no céu da sua mente. Porque eu não posso dizer para você essa noite que Deus existe, porque se eu falar para você que Deus existe, eu estou limitando Deus. Já ensinei isso aqui outras vezes. A palavra existir vem de existente, que significa existir a partir de. Para eu falar que esse púlpito existe, tem uma matéria-prima que foi usada para fazer esse púlpito. Então por isso o púlpito existe. Se eu falar para você esta noite que Deus existe, eu estou dizendo que Deus veio a partir de. Então Deus não veio a partir de. Deus não existe. Deus é. Ele sempre foi. Aleluia. É por isso que ele disse para Moisés: eu sou o que sou. A expressão eu sou o que sou, na tradução nossa aqui, traduzido para a língua portuguesa, eles pecaram muito, colocaram eu sou o que sou, mas no original não está eu sou o que sou, está eu serei que serei. É basicamente Deus dizendo: eu serei para você tudo aquilo que você quiser nos momentos das suas maiores aflições. Deus não surgiu na eternidade num momento, Ele sempre esteve lá. Então, antes de existir a terra, Deus criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, potestades, seres angelicais, tudo foram criados por Ele. O próprio pastor Antônio Gilberto chegou a dizer em uma escola bíblica, aproveitando alguns assembleanos entre nós, e eu sou um dos fãs lá do pastor Antônio Gilberto. Ele disse em um dos seus ensinos que os querubins foram criados por Deus como mecanismo para criar coisas na eternidade, como máquinas de Deus para criar coisas na eternidade. Então Deus Ele criou, e entre essas criaturas houve um que Deus o criou, que você já ouviu falar o nome dele. Ele era um querubim ungido. E a Bíblia diz de uma maneira tão gloriosa para nós que um dia esse querubim, devido à sua beleza, ao seu prestígio, disse: eu vou fazer minha casa acima das estrelas, eu vou subjugar esse Deus. Só que ele esqueceu que Deus deu a ele beleza, Deus deu a ele um certo teor de glória. No que diz respeito a pedras afogueadas, a Bíblia diz que quando ele chegava as pedras se afogueavam. Não é que ele andava em pedras afogueadas, é que quando ele chegava a terra brilhava, o ambiente brilhava. Ele era o cara. Mas Deus não deu a ele um atributo extraordinário chamado onisciência. E ele disse: subirei acima das estrelas, vou estabelecer meu trono acima de Deus. E acabou. E a Bíblia diz então que houve uma batalha no céu, e ele foi expulso. Porque acima do trono de Deus ninguém vai. Aleluia. Jesus disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Quem pode dar glória a Deus por isso aqui? Isso é lindo demais. Mas ele dá até a impressão que Deus saiu do trono e entrou na espada do bicho lá. E não foi assim não. Deus falou assim: é muito desproporcional, tem que sair do trono. Se eu fizer assim, ele se acaba. Vai lá, Miguel, resolve o problema para mim. Miguel resolve. Está claro isso ali. Só que enquanto Satanás projetava, porque lembra, irmãos, antes de se construir uma casa, primeiro tem que ter um projeto. Presta atenção, projeto. Enquanto Satanás ele arquitetava no coração em tentar subjugar Deus, Deus estava na sala do seu conselho, a Trindade Divina estava projetando você, para que você pudesse adorar a Deus na beleza da sua santidade. Tu és um projeto, tu és a coroa da criação de Deus. Antes de Deus criar o homem, Deus projeta ele na eternidade. Você foi projetado. Você não está aqui por acaso, você foi projetado por Deus, especificamente por Deus. E então, a Bíblia diz que
que Deus vai formar este homem. Interessante, irmãos, é que se eu coloco a minha mão aqui nesse púlpito, você não pode até não observar, mas se algum perito vier aqui e fizer um exame, vai ver aqui nesse púlpito as minhas digitais. É interessante que Deus diz: haja terra e houve. Ele diz: a terra produz, e a terra produz. Deus diz: haja peixe, que enche os mares, os peixes foram surgindo. Mas quando tratou-se do ser humano, Deus tratou de uma forma mais carinhosa, mais afetuosa, mais, digamos assim, mais amorosa. Deus disse: façamos o homem, e ele vai fazer o homem com as próprias mãos. O diabo só tem raiva de você por um motivo, não é porque você é bonito, cheiroso, penteia meu cabelo, um perfuminho. Não, o diabo tem raiva de você, porque quando ele olha em você, ele consegue ver em você as digitais de Deus em você. É por isso que ele te odeia. Único exclusivamente por isso. Então veja que coisa linda, Deus vai formar um homem. E a Bíblia vai dizer para nós, de uma maneira tão linda, irmãos, que Deus ele forma um homem perfeito. O homem era altamente espiritual, o homem era altamente intelectual. Alguém saberia me dizer qual foi o percentual que Einstein usou do cérebro? Mais ou menos 8%, 9%? Era um gênio. Adão usava 100%. 100%. Na viração do dia, o que era a viração do dia? Meio-dia, Deus visitava o jardim e conversava com o homem. Você tem noção do que era isso? Quando eu falo que Deus, ele vinha, a palavra de Deus vinha no jardim, a palavra em aramaico é membra. Membra traz ideia de uma palavra personificada. Quem falava com Adão no jardim do Éden era o verbo de Deus, era o próprio Cristo. Um relacionamento profundo, glorioso, tremendo, extraordinário. Porque Adão foi um projeto divino, formado por Deus. E a ideia de Deus para Adão é o seguinte: rapaz, tu vai produzir cópias perfeitas. Cópias perfeitas. Você é perfeito, depois vai vir aí sua esposa, vocês vão produzir cópias perfeitas, sem pecado. Esse plano original de Deus sempre foi isso. O ser humano ser perfeito. Aí você pode me argumentar comigo: se o homem não houvesse pecado, pastor, o que aconteceria com o homem na terra? Ué, a Bíblia dá exemplo para nós. A Bíblia diz que Enoque com 65 anos se converteu e 300 anos andou com Deus, e Deus para si o tomou. Se o homem não houvesse pecado, o homem caminharia com Deus talvez 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. Depois Deus dizia: vem para cá, vem morar no céu. Ele levaria para o céu, seria assim, simples assim. Olha que coisa linda. Então, esse era o relacionamento que o homem tinha com Deus. O homem tinha conhecimento profundo de quem era Deus. E Deus, ele forma o homem. Preste bastante atenção nisso aqui para você não se perder. Eu creio na tricotomia do homem. O homem é corpo, alma e espírito. Tem os dicotômicos, que diz que alma e espírito é a mesma coisa. E entre esses dicotômicos tem muitos psicanalistas que pensam dessa forma. Mas a Bíblia nos informa diferente. E eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que o homem, ele foi formado. Agora veja, que o homem, ele não foi formado corpo, alma e espírito. Agora estreitou a terra, né? Diga a pergunta para você, que o homem não foi formado corpo, alma e espírito. Diga ao contrário, o homem foi formado espírito, alma e corpo. Como assim, pastor? Vou explicar para você. Imagina o homem se relacionando com Deus profundamente, gloriosamente. A Bíblia chega a dizer para nós, eu não posso pegar conceitos judaicos e trazer para vocês aqui esta noite em relação a isso, que é duvidoso também, porque alguns judeus falam, mas eu fico com o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que o homem, ele era vestido de louvor. Aleluia. A ideia original de Deus é que o homem fosse vestido de louvor, para adorar Ele. O homem era vestido de adoração. O homem era vestido de glória e de presente. Quer suportar Jesus conversando com ele pessoalmente, tem que se revestir de glória. Só que tem um detalhe: o homem brilhava. E você pode até não notar, mas quando você está cheio do Espírito Santo, os demônios olham para você, eles conseguem ver você brilhando. E quando você pega essa luz, é como se apagasse. Aleluia. E Deus então vai dizer ao homem o seguinte: cara, coma de tudo que tem nesse jardim, tudo, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus dotou o homem com esse livre-arbítrio, com essa decisão de querer ou não querer fazer. E a Bíblia diz que o homem vai optar por fazer o que é errado.
Pecado é muito mais do que errar o alvo. Pecado é quando nós quebramos um princípio estabelecido por Deus como verdade para a nossa vida. Ele quebra esse princípio, desobedece a Deus. E o homem que agora é espírito, espírito é a parte do homem que lida com a dimensão espiritual. E nosso espírito, biblicamente falando, tem três coisas: percepção, intuição e adoração. A alma possui três coisas, biblicamente falando: desejos, vontades e emoções. E o corpo é essa cápsula que você cuida tanto aí, que passa creme no rosto. É a cápsula do teu corpo. Isso aí é o corpo. Se você tiver 84 quilos aproximadamente, você tem cal suficiente para pintar 20 metros de parede, gordura suficiente para fazer 10 pedras de sabão, tem ferro suficiente para fazer 2 maços de prego que prega caiba, e tem uma tinta que o teu corpo vai liberar depois que você morrer, que faz uma mancha daqui no Japão. E se ligasse o teu DNA um no outro, daria para dar 8.000 idas até a Lua e voltar até a Terra. Isso é corpo. O homem foi feito com percepção, intuição e adoração. Desejo, vontade e emoções, atributos da alma, estavam subjugados pela vontade do Espírito. E o homem servia a Deus, a sua carne estava em terceiro plano. Aí o homem desobedece. O que acontece com ele? Alto reverso. Ele começa a viver em função do corpo, envelhecimento, fraqueza, morte. Os desejos, vontade e emoções agora vão aflorar. Você pode observar isso depois da saída do Éden. Aflora isso de uma maneira tremenda. E aflora de uma forma tão tremenda que 1656 anos depois de Adão sair do Éden, Deus destrói a terra, sem grande dilúvio, porque o homem aflorou os seus desejos pecaminosos. Isso era o homem. A palavra de Deus vai nos dizer de uma maneira tão linda, tão gloriosa, que o homem agora vai viver em função do corpo, desejo, vontade e emoções e o espírito dele. Percepção, intuição e adoração subjugado pela vontade da alma, e o homem agora vive em função apenas da alma. E esse foi o estado do homem. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso esta noite. Segundo a ciência, meus irmãos, a água possui 3 estados específicos: líquido, sólido e gasoso. Segundo os sociólogos, há 3 etapas na vida do homem: do 0 aos 30 anos, do 30 aos 60, dos 60 anos para frente a melhor idade. No meio artístico também há 3 fases distintas, que são antes da fama, durante a fama e depois da fama. Agora vamos falar um pouquinho sobre o estado do homem. Quais são os estados do homem? Primeiro, estado do homem. O homem foi formado por Deus. Veja, Gênesis 2,7: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu, naturalmente falando, psicom. O primeiro homem, meus irmãos, foi formado. Como foi o primeiro homem? O terreno, tais também são os demais homens. O que o escritor está dizendo aqui para nós é basicamente o seguinte: Adão, se permanecesse na perfeição, todos os homens seriam perfeitos. Mas como Adão pecou, todos os homens que nascem, já nascem debaixo do pecado. Você pode olhar uma criancinha no berço, bonitinho. Ai, criancinha linda, lindo. É lindo de ver. Mas ali já tem uma deformidade do pecado original que já vem junto, de fábrica, por causa do pecado de Adão. Essa é a realidade do homem. E aí a Bíblia vai nos informar de uma maneira tão gloriosa, que após a queda o ser humano traz consigo o pecado original, ou seja, a imagem do terreno. Todas as pessoas que não aceitaram Jesus ainda como Salvador, eles trazem essa imagem do Adão terreno. Está debaixo da maldição do pecado, está condenado à morte eterna, e esta é a condição de todo ser humano que não aceita Jesus como Salvador. Todo. Então o homem ele foi formado. Agora veja, que o homem foi formado, perfeito. Só que agora o pecado vai fazer o segundo estado do homem. Qual é o segundo estado do homem? O homem foi deformado. Se tem uma coisa que deforma o homem, é o pecado. E tomou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore comerá livremente. Deus diz: existem regras, há princípios que devem ser observados. O homem é formado, e em segundo lugar, não deformado o homem, agora ele é informado por Deus. Não faça. Até a pessoa que não conhece Jesus sabe muito bem, através da consciência,
que mentir é pecado, que adulterar é pecado, que fornicar é pecado. Mas por que ele faz? Porque está debaixo da maldição do pecado. Ele faz, ele não consegue vencer aquilo que está florando nele. Por quê? Porque é a velha natureza, e essa velha natureza só é subjugada pela vontade do Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo só vai habitar na pessoa a partir do momento que essa pessoa receber Jesus. Consegue entender? Vamos entender melhor isso. Então, o homem é formar, perfeito. Agora o homem é informar. Se o homem, meus irmãos, não houvesse pecado, tudo que ele viesse a fazer estaria dentro da vontade de Deus, em harmonia com a vontade do Senhor. Mas ele não. Deus comunicava com o homem os seus desejos. Deus faz o homem, planta nele esse desejo de servi-lo. Mas Deus não quer robôs servindo. Deus não quer autômatas não servindo. Deus não quer androides servindo a ele. Por isso ele dota o homem de livre-arbítrio. Coma disso, mas não coma disso. Aí alguém diz assim: mas o diabo me tentou. Eu vou quebrar esse mito aqui essa noite. O diabo não tentou ninguém. Ele é tentador, mas ele não tentou ninguém. O apóstolo Paulo diz: não vem tentação senão humana. Tudo que você faz de errado perante Deus não é o diabo que fez você fazer. Você fez por causa da tua natureza. É interessante que o pecado, desobedecer a Deus é humano, a tentação é humana. Mas o apóstolo Paulo diz assim: mas o livramento vem de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós? A tentação pode ser humana, mas o livramento vem do Senhor, que fez os céus e a terra, quando você se esconde nele. Então o homem, ele foi informado. Diga para 3 pessoas: não tem desculpa perante Deus, você foi informado. Poderia falar sobre a consciência coletiva, sobre a pura consciência, sobre a consciência emboltada, a consciência calejada, tribunal da consciência. Todos nós. Quem tem consciência aqui, levante a mão. Consciência é um tribunal. Quando você faz o que é certo, ela diz: oh, você fez o que é certo. Quando você faz o que é errado, ela também te acusa, dizendo que você fez o que é errado. É por isso que o livro da consciência vai ser aberto no juízo final. Ninguém vai escapar dela. Não para os crentes, para os perdidos. Terceiro estado do homem. O homem agora ele é deformado. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Olha o pecado aqui terrível já do assassinato. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Quando o homem comete o pecado, só está revelando a sua natureza caída. Só isso. Pastor, o que tem a ver com Nicodemos? Calma, gente, não tenha pressa. Sou muito apressado para chegar na coisa. Calma. Quarto estado do homem. O homem agora ele é conformado. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo. Paulo diz que tem gente conformado. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Biblicamente há 3 tipos de mundo: o mundo pecado, o mundo homem, meus irmãos, e o mundo terra, propriamente dito. Quando Paulo diz para não se conformar com este mundo, Paulo não está dizendo que você não deve conformar com o mundo solo e nem com o mundo ser humano. Paulo está dizendo: não vos conformeis com o mundo pecado, porque a única coisa, prova não te separa de Deus, luta não te separa de Deus, provação não te separa de Deus, perseguição não te separa de Deus, falarem mal de você não te separa de Deus. O que te separa de Deus é o pecado, e nos separa. Tanto é que a Bíblia diz: os meus ouvidos não estão agravados para não vos poder ouvir, e nem as minhas mãos encolhidas para não vos abençoar, mas os vossos pecados tem feito uma barreira entre eu e vocês, de maneira que vocês clamam e eu não posso atendê-los, porque está feita uma barreira. Mas ele também já traz a resposta. Ele diz assim: mas ainda que vossos pecados sejam como escarlate, tornarei branco como a branca lã, e ainda que seja como carmesim, tornarei branco como a branca neve, porque a minha palavra lava mais do que sabão de lavandeiros. Quem pode dar glória a Deus por isso? Permita-me dizer algo essa noite sobre essa passagem bíblica. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, tornarei branco como a branca lã. Por que a ovelha tem lã? Alguém saberia me dizer? A ovelha tem lã por causa de um funcionamento do seu DNA que diz que ela deve ter lã. Então o DNA está dentro ou está fora? Dentro. Aí Deus diz assim: mas ainda que seja como carmesim, tornarei branco como a branca neve. A neve vem de fora ou sai de dentro para fora?
Vem de fora. O que Deus está dizendo para nós? Se o pecado for interno, eu resolvo. E se o pecado vier de fora, eu resolvo também. É isso que Deus está dizendo para nós. Não entendeu? Você não deu glória a Deus. Você não entendeu. Você não deu glória. Você não entendeu. Eu estou dizendo que se há algo dentro de você que está ali acusando, o sangue de Jesus vai purificar esta noite. E se tem algo que veio de fora e te atingiu, o sangue de Jesus vai te purificar também. Quem pode dar glória a Deus pelo que vocês estão ouvindo aqui nesse lugar? Aleluia. Aleluia. O homem ele foi deformado. Depois da deformação veio a conformação. O homem tornou-se conformado. Aleluia. Rui Barbosa dizia que haveria um tempo, eu creio que estou vivendo esse tempo, em que as pessoas teriam vergonha de dizer que era honesto. O homem, segundo a ciência da psicologia, o homem é o único ser que se conforma com qualquer situação, pior que os animais. Qualquer situação. Ele vai ficando pobre, mora na rua e vai. Você oferece para a pessoa sair dali e ele não tem força. Porque ele não aceitou Jesus. Você não tem força, ele consegue viver aquilo. Diferentemente de um cachorro, por exemplo, quando começa a passar muita fome, ele já se retrai e começa a ficar sem comer para morrer mesmo. Porque nem o animal se conforma com a situação, mas o ser humano se conforma. Billy Graham disse que se não houvesse a Bíblia, o ser humano chegaria à condição dos piores animais. O cara pode falar 6 idiomas, o camarada pode ter lido 1000 livros, já pode ter 55.000 faculdades. Solta aí na selva amazônica, deixa 15 dias com fome para você ver o que vai virar aí um ser humano. Ele vai rasgar animal pelo meio, vai comer raiz, ele esquece toda a sua cultura. Agora imagine uma pessoa dessa cada vez mais longe de Deus, mais longe de Deus, mais longe de Deus, mais longe de Deus, vai aflorando tudo aquilo de ruim que tem dentro dele, ele começa a praticar tudo o que não agrada ao Senhor e ainda acha que está certo. É isso que a Bíblia está dizendo para nós, ele vai se conformando, mas eu vim esta noite como homem de Deus, como profeta de Deus para dizer, e não agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Quem está entendendo que eu estou pregando, dá um brado de glória a Deus se você puder. Aleluia. Glória. Corrupção generalizada. E a corrupção já começa, meus irmãos, em dar propina. Já começa por aí a corrupção. Em assinar documento para ganhar gastos, assessor para ganhar coisas exorbitantes. Começa aí a corrupção. Em ver alguém em pleno ato de pecado e acobertar e dizer não há problema nenhum, nem aconselhar e nem ajudar a pessoa. Já começa aí, corrupção generalizada. Assassinato, a cada 2 minutos alguém é assassinado no Brasil. Vou falar do Brasil. Traição, aumentou o número em 33% na última década de traição no Brasil. O divórcio, houve 357 mil divórcios ano passado. O WhatsApp foi responsável por 27% dos divórcios no Brasil. A corrupção generalizada. Sabe quando o casamento está em crise? Quando o marido não tem a senha do celular da esposa, quando a esposa não tem a senha do celular do marido. Já está em crise o negócio, já tem que ir para o salão pastoral para conversar. Já está em crise. Corrupção generalizada. A cada 8 segundos uma criança acessa sites violentos no Brasil. A cada 8 segundos. Rebelião. As autoridades eclesiásticas estão assustadas com a rebelião no contexto cristão. Pornografia. A cada segundo 30 mil pessoas acessam sites pornográficos. E a cada minuto usuários da internet enviam e-mails pornográficos. 1,7 milhão a cada hora. Aproximadamente 2 vídeos de pornografia pesados são lançados nos Estados Unidos. Meus irmãos, por hora. Aproximadamente, no dia, tá? E lembrando que o Brasil é o 3º maior consumidor de pornografia do mundo. Esse é o ser humano, aflorando o que ele é. Aí o diabo que fez, eu disse que não, é nós. O que o diabo faz? Ele coloca o prato na tua frente, mas a decisão está aqui, você pegar ou não. Ele me segura, Jesus. A cada dia 5 milhões de filhos. A cada mês 9 em cada 10 homens
e 3 em cada 10 mulheres veem pornografia nos Estados Unidos e no Brasil diariamente. Eu vou dizer mais para você: 46,7% dos líderes evangélicos no Brasil já acessaram a pornografia. A cada ano, meus irmãos, calcula-se que a indústria pornográfica gere 100 bilhões de dólares por ano. A indústria pornográfica. O que é isso? É o homem conformado. E ele vai nessa condição até chegar a Jesus. Eu vou te mostrar o veneno, mas te mostrar um antídoto aqui. Jesus me trouxe para falar isso essa noite. Quinto lugar, quinto e último estado do homem. Esse estado que eu queria chegar esta noite. Fez o Senhor Deus e Adão túnicas de pele e os vestiu. O homem reformado. Jesus conversa com Nicodemos e diz: Nicodemos, em verdade te digo que você foi formado, você foi informado, você está deformado, e eu estou aqui para reformar você. Como é que eu faço para ser reformado, Senhor? Aí Jesus diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquele que não nascer do alto, pega na mão do teu irmão, vai ensinar ele agora. Diga: o céu não é o teu destino. Aí, meu irmão, eu vim esta noite dizer: buscai as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, as coisas que são do céu, porque Deus quer fazer você nascer de novo esta noite. Quem pode dar um brado de glória a Deus pelo que você está ouvindo aqui nesse lugar? Essa é a condição do homem. O homem foi formado, o homem foi, meus irmãos, informado, o homem foi deformado, e o homem vem nessa condição até chegar em Jesus. E Nicodemos conhecia 613 leis de Moisés. Nicodemos era um cara bem visto diante da sociedade. Nicodemos era top. Nicodemos dava aula de teologia. Nicodemos, ele obedecia a lei mosaica. Só tinha um problema: Nicodemos precisava a letra amada. Paulo está dizendo ao que se você seguir aquilo que está apenas lá atrás, apenas a letra não vai resolver o teu problema, mas o Espírito vivifica. Sabe o que ele está dizendo? Que o primeiro homem foi Adão, e através do pecado de Adão todo, ele foi replicando pessoas em pecado. Mas Paulo diz assim: por um homem entrou um pecado no mundo, mas por um homem também o pecado foi aniquilado. O primeiro homem foi feito alma vivente, e todos aqueles que nascem deste homem nascem debaixo de maldição. Mas o segundo Adão foi feito espírito vivificante. Se você aceitar Jesus, você vai nascer de novo e vai nascer perfeito. Não porque você é perfeito, mas porque o sangue dele vai te fazer perfeito. A presença dele na sua vida vai te fazer perfeito. E quando Deus olhar para você, Deus não vai olhar você, Deus vai olhar Jesus na sua vida e o sangue dele em você. Essa é a garantia. Quem pode dar um brado de glória a Deus para que você levante as duas mãos? Vamos encerrar com as duas mãos assim. Só quem crê que você é salvo por Jesus, enche essa casa de glória a Deus, se você puder. De verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Fala para o irmão que está ao teu lado, pergunte para ele: você sabe a diferença entre nascer de novo e nascer da água e do Espírito? Pergunte para ele. Jesus disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino. Mas ele disse: mas se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. Tem diferença. Muita gente vai ver o reino de Deus, mas não vai entrar nele. O reino de Deus está tão longe. Quem quer saber onde está o reino de Deus aqui? Você vai levantar o dedo para o reino de Deus agora. Faça assim: porque o reino de Deus está dentro de você. Se você olhar para dentro de você, você vai descobrir a tua origem, de onde você veio. E enquanto você não olhar para dentro de você e descobrir quem é você, amigo, não tem como Deus fazer a obra na sua vida. Enquanto você dizer: eu não sei, acho que eu nasci para ser condenado mesmo, vai continuar a sua vida aí. Mas se você essa noite dizer: não, eu vim de Deus, eu sei que Adão pecou, mas Jesus que aqui morreu por mim, eu vou aceitar Ele como meu Salvador, eu vou voltar para a minha origem, pode ter certeza absoluta, teu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida, e você vai nascer de novo na presença de Deus que criou todas as coisas. Que mensagem simples. Fecha agora.
Parou por aí, pastor Daniel? Não. Tem o sexto estado do homem. Qual que é o sexto estado do homem, pastor Daniel? O homem transformado. Diga comigo assim: o homem foi formado, informado, o pecado deformou, Jesus reformou. Mas agora 3 pessoas digam assim: mas está chegando a hora em que receberemos um corpo transformado. Vá do novo teu irmão, diga assim: voltaremos à condição original. Pode voltar. Nós vamos voltar à condição original. Essa sempre foi a ideia de Deus, te levar para a condição original de quem era você no princípio. Isso aqui merece pelo menos um minuto de glória a Deus aqui esta noite, irmão. Diga assim comigo: depois que o homem pecou, Deus o cobriu de pele. Olhe 3 irmãos e diga para ele assim: prova para mim na Bíblia que Deus matou um animal no jardim. Fala para ele, prova ele. Não tem lugar nenhum. Eu preguei a vida inteira que Deus tinha matado o cordeiro, que amarrou o homem com pele. Nada a ver. A Bíblia diz que Deus cobriu o homem com pele. Pega aqui, ó. Pega assim, diga assim: couro, pele, em hebraico. Aqui, pele. Deus cobriu o homem com pele. Essa pele aí. E essa pele, que é o maior órgão do corpo humano, às vezes ela quis meio que glorificar, porque um dia Moisés ficou 40 dias em jejum e a pele dele começou a brilhar, né? A pele começou a entender: não, eu estou voltando à condição original. 40 dias diante de Deus. É o que vai acontecer no ato do arrebatamento, querido. Aprenda que esta noite é doutrina. É o que vai acontecer no ato do arrebatamento. Vai voltar à condição original de glória, poder e majestade de novo. E não terá mais um corpo sujeito aos efeitos corrosivos do tempo, mas um corpo transformado para a glória do Deus que fez o céu. Perguntou esse dia: vamos comer no céu? Eu falei: menos Deus vai fazer bodas espiritual lá, não vou comer nada. Ele disse: vai ter bodas? Pastor, mas daí eu vou precisar de rim. Tem gente que tem medo de ser doador de órgãos. E se eu ressuscitar daí, cadê meu rim? Cadê, né? Ô querido, aprenda a doutrina aqui esta noite. Por que você vai precisar de rim? Rim é para filtrar a água que você toma. Lá no céu, tudo que você come e bebe é para viver eternamente. Não precisa filtrar nada, tudo é perfeito. Eu não sei o gosto do maná, mas eu vou comer o maná. E vai ser uma comida espiritual ainda. Glória a Deus. Tem um irmão pensando assim: mas o reino do Senhor não é comida nem bebida, mas gozo, paz, alegria do Espírito Santo. Eu estou falando que é comida espiritual, querido. Acorda. O homem é reformado. E Deus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Como pode um homem nascer sendo velho? Aí Jesus fala assim: cara teólogo. Ô Nicodemo, acorda, rapaz. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido de Adão é de Adão, rapaz. Mas o que é nascido de Cristo, que vai vir de mim agora, é do Espírito, rapaz. É diferente. Adão pecou, mas eu nasci sem pecado, estou vivendo sem pecado, vou morrer sem pecado, vou ressuscitar sem pecado, vou subir ao céu sem pecado, vou voltar sem pecado, vou buscar vocês sem pecado. Acorda, menino. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquela água ali não tem nada a ver com batismo. As águas. Pedro disse assim: porque pela palavra de Deus e pela oração somos santificados. Palavra de Deus, irmãos. Jesus, sobre essa água, Jesus falou para aquela mulher no poço de Samaria: mulher, se tu conheceres o dom de Deus, e quem está te pedindo água, se você tomar desta água, você vai voltar a ter sede. Mas você vai tomar da água que eu estou querendo te dar aqui, você nunca mais terá sede. Porque a água que eu tenho para te dar vai fazer no teu ventre uma fonte. E essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Jesus está falando de água de batismo, embora o batismo é de suma importância na vida do cristão. Jesus está falando da sua palavra na alma do homem, limpando ele. Fala que espírito, Jesus está falando de uma vida nova e espiritual. Então vamos lá, o homem vai viver de espírito, alma e corpo. Quando pecou, virou corpo, alma e espírito. Aceita Jesus, volta a ser espírito, alma e corpo. Ele volta a viver uma vida espiritual e crê nas coisas espirituais. Muita gente não crê mais nas coisas espirituais, sabe por quê?
Eles não creem mais nas coisas, não creem nas coisas espirituais, porque estão vivendo em função deste mundo aqui. Que façamos esta noite a oração de Charles Finney: Senhor, cola em meus olhos a eternidade. Você não é só isso que está sentado aqui olhando para mim. Eu não estou pregando para alguém que daqui 20, 30, 40 anos vai morrer. Eu estou pregando para alguém que vai viver comigo no céu. Eu estou falando com pessoas essa noite que um dia estará comigo em uma daquelas praças e vamos ficar talvez 1 milhão de anos falando a respeito deste culto aqui. Almas eternas. Não, se eu sou transformado, pastor, o que acontece comigo? Segundo os Coríntios 5,17, quem está em Cristo? Quem está em Cristo aqui? Nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí Paulo era terrível, né, gente? É o que ele diz aqui: mas todos nós com cara descoberta. Agora eu estou reformado por Jesus. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Querido, até ontem, antes de aceitar Jesus, tu tinha cara de Adão. Você era um Adãozinho caminhando aqui. Mas a partir de agora você tem a cara de Cristo. Aleluia. É isso que o diabo não gosta em você. Ele olha em você e vê um pequeno Cristo andando pela rua. Ele vê uma tochinha ainda ali, que coisa. É um Jesus andando ali. É isso, irmão. Pedro, mesmo decepcionado, abatido, medroso, a menina, ele olhou para ele e falou: você andava com o mestre. Andava assim, com a sandália igual a dele. Andava com a túnica igual a dele, rapaz. E aí piorou, né? Ela diz assim: engraçado, você fala igual esse Galileu que está aí. Porque é impossível andar com Jesus e não ficar parecido com ele. Se você não perdoa, você perdoa. Jesus compreende, você compreende. Jesus é benigno, você é benigno. Jesus é amoroso, você é amoroso. Jesus suporta a afronta, você suporta a afronta. Você está ficando parecido com Jesus. Quem quer ficar parecido com Jesus? Eu quero, tem muita coisa para mudar em mim. Eu quero, preciso. Primeiro Adão, psicom. Segundo Adão, espiritual. Uma vida diferente, em que as coisas espirituais começam a fazer sentido para você. Aleluia, glória a Deus. O primeiro, nós carregávamos a imagem do primeiro, mas aceitamos Jesus, agora carregamos a imagem do segundo. É por isso que, quando você ouve a expressão todos são filhos de Deus, uma vírgula, todos são criaturas de Deus. Para ser filho tem que receber Jesus. Que Jesus é o unigênito Filho de Deus, o primogênito dos mortos. Quem aceita Jesus torna-se co-herdeiro com Ele de todas as riquezas celestiais. Quantos metros quadrados tem de sua casa, Franco? Mais ou menos 110 metros quadrados. Quem tem uma casa que maior? 110 metros quadrados aqui. E outros? Quem tem uma casa menor? Mora num apartamento menor, talvez. Não. Glória a Deus. Quem mora no planeta Terra? Eu também. O planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente. O Brasil tem 8 milhões 700 mil alguma coisa de quilômetros quadrados. Curitiba tem 423 quilômetros quadrados. Você e eu vamos morar na Cidade Santa. Quem vai morar lá? Muito bem. Cidade Santa, segundo medidas humanas, tem 8 milhões de avenidas e 2.400 quilômetros cada avenida. Se 20 bilhões de seres humanos forem para lá, cada um vai ter 582 alqueires de espaço físico para viver. 582 alqueires, 582 vezes 24 mil metros quadrados para viver. Tem gente trocando um condomínio de ouro por qualquer coisa no inferno. Jesus não veio aqui morrer para que você tivesse carro, embora Ele possa dar isso para você, casa bonita, embora Ele possa dar isso para você, dinheiro, embora Ele possa dar isso para você. Esse não é o propósito. Jesus veio aqui, se entregou por nós. Seu amor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, 3 irmãos, veem que você está parecido com Jesus. Estou na luta, pastor, mas está parecido com Jesus.
Estou perseguido, pastor. Está parecido com Jesus. Pastor, estou com vontade, desanimado, deixar de ser crente, mas continua parecido com Jesus. Aleluia. Fica em pé, eu não posso mais, mas é gostoso falar sobre isso. Quem esteve no estudo aqui, foi bom, né? Foi gostoso. Maravilha. Vai vir mais aí, viu? Eu não me preocupo com multidão vir assistir, não, irmãos. Glória a Deus. No de luz só salvou 8. Então não espero muita gente, não. Espero quem realmente quer aprender as coisas de Deus. Essas pessoas vêm, e às vezes outros não vêm também, porque não podem vir, né? Mas grande parte das pessoas, Deus vai colocar o desejo para que você venha aprender a palavra do Senhor. Nós vamos agora ministrar a ceia do Senhor. Eu quero, os irmãos que eu mandei a mensagem, corre aqui na frente. Vamos estar agora, neste momento, então, para o ato da nossa ceia. Quem pode participar da ceia conosco? Todos os cristãos de todas as igrejas evangélicas, desde que você esteja em comunhão e seja batizado nas águas, pode participar da ceia, porque a ceia não é do pastor Daniel, a ceia é do Senhor Jesus, amém? Então nós temos aqui o pastor Edson, o evangelista Palácio, o pastor Roberto, o evangelista Hermes, o pastor Sidney, que são os pastores que estarão orando. Agora eu quero, para acompanhar aqui o Adeilson, chamar o pastor Eduardo aqui na frente, para acompanhar o pastor Adeilson. Quero chamar o Francesco para acompanhar aqui e chamar também o nosso irmão Isaías para nos auxiliar aqui esta noite também no ato da ceia. Glória a Deus. O irmão já sabe como é que faz a distribuição certinho, deixa Deus usar vocês. Amém? Quem pode participar da ceia, pastor? Quem é formado por Deus aqui? Quem foi formado por Deus? Pode participar da ceia. Quem foi informado? Pode participar da ceia. Quem foi deformado? Pode participar da ceia. Porque você já foi reformado e vai ser transformado quando Jesus voltar. Então, você já pode participar da ceia tranquilamente aqui esta noite na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos já orando aqui em nome de Jesus. Alguém vai entrar na comunhão? O secretaria me passou nada, então não tem problema. Tem ninguém que vai entrar na comunhão agora, mas os demais participem da ceia. Nunca deixe de participar da ceia, porque é um ato muito importante para aqueles que servem e adoram a Deus. Pastor, eu sou da quadrangular, posso participar da ceia? Pode. Pastor, eu sou da Assembleia de Deus? Pode. Pastor, eu sou da congregação cristã? Pode também. Não tem problema não. Eu não sei se tem congregação, mas se tiver, pode participar da ceia também, né, irmão? Em nome de Jesus, que nós somos nossos irmãos também, e nós vamos morar no céu, e lá no céu é todos os povos de todas as tribos, línguas e nações. Aleluia. Vai ser lindo. E eu quero te ver no céu, tá? Está proibido não ir para lá. Quero te ver lá. Glória a Deus. Amém? Começa a pregar desse jeito aí, daqui a pouco Deus leva o pastor, né? Tem gente que prega muito sobre isso, e daqui a pouco Deus leva o cidadão. Não é por isso, não. Eu creio que eu vou ver até os 90 aí, fica tranquilo. Caso Jesus não volte, né, Deus? Vamos continuar orando aqui na madrugada, buscando ao Senhor Jesus. Vamos apresentar os elementos da ceia agora na presença de Deus. Estenda as mãos para cá, toda a igreja. Vamos orar por essas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que apresenta todos os pães, pastores. Pode apresentar, acho que os pães todos aqui. Acho que 2 é dá, né? Acho que dá, né? Então estende as mãos para cá, vamos orar. Clame a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos agora, Senhor, suco da vide, que é a representação do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E apresentamos agora este pão, representação, Senhor, da tua carne que foi ferida na cruz do Calvário por nós. Deus, venha derramar a tua bênção na vida de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos e aqueles que vão participar da ceia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tendo dado graças, partiu e disse: comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Vamos cantar? Deixa Deus usar você. Ao pegar a ceia, espere uns para os outros. Vai pegar o cálice, pegar o pãozinho, espere um para os outros. Os irmãos vão servir, sirva primeiro o pão e seguir o cálice. Em nome de Jesus. Celestial.
vez, a próxima ceia não será ministrada pelo pastor Daniel, nem pelo teu pastor. Talvez a próxima ceia vai ser ministrada pelo Senhor Jesus, lá na glória celestial. Aleluia. Aleluia. Eu sei, meus irmãos, que as lutas têm sido ferrenhas, têm sido grandes em nossas vidas, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está pelejando conosco. Amém? Com exceção dos irmãos aqui que estão, todos pegaram. Ficou faltando alguém esta noite? Glória a Deus. Muito bem. Então agora você vai fazer o seguinte: você vai trocar o cálice com a pessoa que está perto de você e vai dizer: a tua vitória é a minha vitória. Glória a Deus. Isso. Diga: a tua vitória é a minha vitória. Troca o cálice com essa pessoa. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Minha vitória é a tua vitória, pastor Jaqueline. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, em João capítulo 6, versículo de número 54. Aliás, é 54 mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meu Deus. Porque e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Oh Deus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando a Cafarnaum. Irmãos, do jeito que as coisas estão indo, eu não sei se o próximo culto de ceia eu vou estar ministrando para vocês. Eu acho que quando levantar as mãos para partir o pão, você já vai olhar, já vai identificar pelos pulos das mãos. Você já vai saber que está no céu, na glória celestial. Glória a Deus. Aleluia. Olha para esse pão. Simples pão. Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui está uma representação extraordinária. Como ministro da palavra de Deus, consagrado pelo Senhor Jesus Cristo e ordenado pelo ministério terreno, vos ordeno: todos podeis comer do pão e beber do cálice do Senhor esta noite. Aleluia. Oh Espírito. Ramanda canta rama shanda rama kalama. Oh, aleluia, 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 aleluia. Te canta lama suri, de canta lama seri, de calamando rama shanda rama kalama. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória a Deus, oh, glória a Deus. Orienta, lava, suricrema, lava, seri, queda, lava, calarema, queda, lava, calamaia. Vai derramando, Senhor.
poderosa sobre teu povo. Restaura o teu povo, Senhor. Fale línguas agora, meu irmão. Fale línguas agora, minha irmã. Seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Vai derramando, Senhor, da presença gloriosa esta noite, nosso Deus. Maravilhoso, Deus fiel, Deus verdadeiro. Oh glória, 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 oh glória. Oh aleluia, vai adorando o Senhor que fez os céus e a terra. Receba a renovação de Deus. Oh glória, toda a igreja em pé, por gentileza, toda a igreja em pé. Toda a igreja dê as mãos agora, vamos quase encerrar o culto, mas dê as mãos. Os obreiros que estão aqui, dê as mãos um para o outro também. O Senhor vai passar agora com uma renovação muito forte na vida de vocês. Glória a Jesus, glória a Jesus. Valmir, vem aqui um pouquinho, do ladinho aqui da sua esposa. Vai adorando a Jesus, vai adorando. Valmir na vida ali, vai adorando a Jesus. Vai adorando a Jesus. Pega a mão da sua esposa, Valmir, ali. Deixa passar essa corrente. Uma unção de Deus muito forte vai passar aqui agora. Levante as mãos dadas aos céus agora. Vai adorando a Deus, vai. Você tem liberdade para falar em línguas agora. Quando eu pegar na mão do pastor Edson aqui, Deus vai renovar todos os obreiros e a igreja aqui esta noite. Oh, Deus vai renovar vocês agora em nome de Jesus. Vai recebendo a renovação de Deus aqui agora. Receba o renovo de Deus agora, pastores. Receba o renovo de Deus agora, pastores. Receba o renovo de Deus agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai todo louvor. Vai recebendo agora a unção de Deus, o poder do Espírito Santo agora. Vai. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. O arrebatamento pode ser esta noite, então adore ao Senhor esta noite. Ai, adore ao Senhor, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Ele a honra, Ele a glória, Ele a sabedoria, Ele a grandeza, a Ele a majestade.